Nesse vídeo, vou compartilhar com você como você pode recuperar a sua autoestima após um relacionamento, especialmente após um relacionamento tóxico. Se você já saiu de um relacionamento com a autoestima mais baixa do que quando você entrou nesse relacionamento, ou se a sua autoestima foi praticamente destruída dentro desse relacionamento, esse vídeo vai te ajudar. Então fica comigo até o final para descobrir como recuperar a sua autoestima. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O primeiro passo é você reconhecer o seu valor. Muitas pessoas, após saírem de um relacionamento, especialmente um relacionamento tóxico, têm dificuldade de reconhecer o próprio valor, têm dificuldade de reconhecer as próprias qualidades, têm dificuldade de se enxergar sem estar ao lado daquela outra pessoa. Então, para você conseguir elevar a sua autoestima, você vai precisar começar a reconhecer o seu valor. Reconhecer que não é o fato de você estar ou não dentro de um relacionamento, não é o fato de você estar ou não com essa pessoa que define o seu valor. Então, comece a reconhecer o seu valor, as suas características positivas, aquilo que você tem de bom, os seus potenciais. Quando você passar a reconhecer que o seu valor, ele não depende de nenhuma relação que você construiu até hoje, que ele não depende das experiências que você já teve, e que ele não depende do tanto que você já conquistou ou deixou de conquistar hoje, você vai começar a perceber o seu verdadeiro valor. Porque muitas pessoas colocam o valor delas dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, dentro da vida financeira. Só que se você só enxergar valor em você, se você tiver com todas as suas áreas encaminhando perfeitamente, é provável que você vai ter muita dificuldade. Porque todos nós temos os nossos desafios. Tem pessoas que têm desafios na vida amorosa, tem pessoas que têm desafios na vida financeira, tem pessoas que têm em outras áreas. Isso não quer dizer que a gente vai se paralisar e não vai buscar resolver os nossos desafios, mas quer dizer que a gente não deve colocar o nosso valor fixado em algo material, fixado em outras pessoas. Porque tudo isso é muito mutável, já o nosso valor não. Mas se a gente tem a ilusão que o nosso valor ele pode ser definido por aquilo que as outras pessoas pensam ao nosso respeito, ou ele pode ser definido pelo fato de a gente estar ou não em um relacionamento, ou o fato de a gente ter conquistado X, Y ou Z, a gente não vai conseguir reconhecer o nosso verdadeiro valor. E a gente vai estar se apegando muitas vezes a uma ideia falsa do que é o nosso verdadeiro valor. Então, se você começou a reconhecer o seu próprio valor, começou a perceber que ele não depende de outras pessoas, não depende de fatores externos, isso é um dos passos iniciais para você começar a recuperar a sua autoestima. 2. Tenha a consciência de que esse relacionamento, essa experiência que você teve com essa pessoa, ela não te define. Muitas pessoas, quando saem de um relacionamento, novamente, especialmente um relacionamento tóxico, elas acabam saindo com ideias muito distorcidas sobre si mesmas, com ideias distorcidas, especialmente com relação ao próprio valor, especialmente a forma como elas se enxergam. Só que esse relacionamento ele não tem o poder de te definir, esse relacionamento foi apenas um capítulo da sua vida e não representa quem você é na sua totalidade. Ele pode representar parcelas de quem você é nesse momento ou de quem você já foi, mas não necessariamente te obriga a viver da mesma forma pelo resto dos seus dias. A partir de hoje, você pode começar a tomar atitudes diferentes, por exemplo, que você tomava no seu relacionamento e você via que não eram atitudes legais, que não eram comportamentos dos quais você queria ter. Se, por exemplo, dentro do relacionamento você não estava cuidando de você, não estava olhando para as suas prioridades, agora você pode começar a fazer isso. Se, por exemplo, no seu relacionamento você tinha uma tendência negativa com relação a algo, você queria trabalhar, mas não conseguia trabalhar, por exemplo, se você era uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito crítica com a outra pessoa, e aí você sai desse relacionamento e você pode começar a trabalhar essa questão, começando em primeiro lugar não ser uma pessoa tão crítica com você. É claro que a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem a se trabalhar e trabalhar essas questões. Mas uma coisa é a gente olhar para essas questões e trabalhar de forma consciente, outra coisa é a gente ficar se castigando por causa das atitudes que a gente já pode ter tido, por causa de comportamentos que não foram tão legais.
Porque o simples fato de ficar se julgando, criticando excessivamente não vai resolver e não vai mudar nada. Mas quando você toma consciência, quando você verdadeiramente se arrepende e você começa a agir de uma forma diferente, isso sim vai trazer um resultado diferente para você. Isso sim vai trazer uma transformação verdadeira. 3. Reconhecer tudo que você tolerou, que às vezes batia de frente com seus valores inegociáveis, e se perdoar por ter aceitado do outro muitas vezes comportamentos desrespeitosos, se perdoar por muitas vezes talvez ter aceitado que os seus limites não foram respeitados. Parar de se julgar, porque hoje talvez você tenha consciência de que não deveria ter aceitado aquilo, mas naquela época talvez você não tivesse essa consciência e está tudo bem. E que bom que hoje você consegue ver. E também é importante se perdoar por aquilo que você pode ter feito e você não achou tão legal. Porque normalmente existem essas duas polaridades. Tanto você pode ficar com certo ressentimento por aquilo que você tolerou demais e você, no fundo, não queria tolerar aquilo, quanto você pode olhar para as coisas que você fez, para os comportamentos que você teve, e você também não se perdoar e não aceitar aquilo que você fez naquele momento. Só que relacionamentos, especialmente relacionamentos amorosos, eles servem para o nosso aprendizado. Então, o que de bom, o que de aprendizado você pode tirar dessa situação, desse relacionamento que você vivenciou? O que você aprendeu sobre você mesmo ou sobre você mesma? Então é importante que você reconheça tudo aquilo que você fez que não foi legal, tudo aquilo que o outro fez que não foi legal. Ver também os aspectos positivos, se perdoar, aceitar que as coisas foram como foram, entender que você não tem como mudar o passado e parar de se julgar. Porque se você ficar se criticando por aquilo que você fez ou por aquilo que o outro fez, você não vai conseguir elevar a sua autoestima. Porque você não está conseguindo dar um lugar para esse capítulo da sua vida, para essa história que existiu na sua vida. 4. Se permita chorar e acolha os seus próprios sentimentos. Tem pessoas que quando saem de um relacionamento querem fingir que está tudo bem, que não tem sentimento nenhum, que já superaram. Só que os relacionamentos que a gente passa, eles deixam marcas. E claro, alguns vão deixar uma marca mais intensa, outros vão ser uma marca mais suave, mais fácil da gente se desconectar. Mas todo relacionamento ele vai deixar algum tipo de vestígio na gente. E a gente precisa reconhecer essas emoções e se for o caso de, por exemplo, de estarmos tristes pelo fim desse relacionamento, a gente se permitir chorar, a gente se permitir dizer, poxa, foi tão bom, era tão bom, eu não entendo porque acabou, a gente se permitir acolher essas emoções, esses sentimentos. Porque se a gente reprime essas emoções, esses sentimentos, se a gente não se acolhe, isso tende lá na frente a repetir novamente. Então se permita, você não precisa admitir para mais ninguém, só para você, o que verdadeiramente você está sentindo. Como verdadeiramente você se sente diante dessa situação. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você reconhecer e aceitar esse sentimento. Não quer dizer que você vai passar o resto da vida preso ou presa nesse sentimento, mas quer dizer que naquele momento você está precisando daquele acolhimento. E em primeiro lugar do seu próprio acolhimento. De você verdadeiramente conseguir reconhecer quais eram as suas expectativas, no que você se sentiu frustrado ou frustrada, no que você está sentindo agora. Então para e pensa um pouco a respeito disso. O quinto passo para você recuperar a sua autoestima é começar ou voltar a cuidar de si em todos os sentidos possíveis. Ter cuidado com as palavras que você diz para você, cuidar da sua aparência física, ter momentos durante a sua semana para relaxar, para fazer algo que você acha legal, ter um tempo só seu, um momento só seu para você se conectar consigo mesmo ou consigo mesma. Então é extremamente importante que você tenha momentos para você, um momento de autocuidado, um momento para você olhar para você, para suas próprias necessidades, para você refletir sobre como foi o meu dia, como eu me senti no dia de hoje. Será que eu estou tendo mais dias alegres, felizes, ou eu estou tendo mais dias onde eu me sinto mal, onde vem uma sensação ruim? Então começa a se observar. Porque a partir do momento que você começa a se observar, o seu nível de autoconhecimento ele aumenta e você pode trabalhar ainda mais profundamente a sua autoestima. Porque você vai conseguir reconhecer o que no seu caso especificamente
precisa ser ajustado com mais atenção. Agora vamos recapitular. Primeiro, perceber o seu valor. Segundo, saber que as suas experiências elas não definem quem você é. Terceiro, reconhecer o que você tolerou e também o que você pode ter feito que não foi tão legal assim. Se permitir chorar, sentir raiva, sentir alegria, sentir tristeza, sentir o que você tiver que sentir e acolher esses sentimentos. Quinto, começar a cuidar de si ou voltar a se cuidar. Ter momentos de autocuidado, momentos para você relaxar, para você se cuidar, para você fazer coisas que gosta, para você cuidar da sua aparência. Todos esses passos são essenciais para você que está saindo de um relacionamento, especialmente se for um relacionamento tóxico, para que você consiga elevar a sua autoestima, para que você consiga se recuperar. E se nesse processo de recuperar a sua autoestima, depois desse relacionamento tão desafiador, você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, eu vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo. Nas sessões que você terá comigo, eu olharei profundamente, não só para a sua autoestima, mas também para tudo que hoje está te impedindo de viver relacionamentos saudáveis, onde você é admirada, respeitada e consegue impor os seus limites de forma leve, mas firme. Se você de fato quer ter uma autoestima poderosa, o meu contato vai estar na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje e eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!